você? O título da nossa lição dessa semana é Encontrando Descanso nos Laços Familiares. Se há um local no qual precisamos encontrar o descanso em Cristo, é na família. Especialmente porque muitas famílias são disfuncionais. E você sabe, a disfuncionalidade na família começou no Jardim do Éden, quando nossos primeiros pais pecaram. Eu queria mostrar isso para você. Então eu vou lhe mostrar quando começou essa disfuncionalidade. Vamos estudar o lar disfuncional de José, personagem bíblico, e veremos como José encontrou descanso num lar disfuncional. Então é uma lição muito importante e preciosa para qualquer um de nós que vivemos num mundo de pecado e fazemos parte de uma família. Vou começar mostrando para você a origem da disfuncionalidade familiar, que se encontra em Gênesis 3. Eu vou ler para você dos versos 9 ao 12. Quando nossos primeiros pais pecam, Deus foi até eles. E aí você vai perceber agora como que a disfunção familiar começou. Verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, e aqui começa o problema maior, não é? A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aqui começa-se a culpar um ao outro. Aqui começa a disfuncionalidade familiar. Aquela que Adão tanto amava, ele jogou apenas sobre ela a culpa de ele haver comido do fruto proibido, sendo que ele também tinha esta culpa. Então a disfuncionalidade familiar começou com o pecado. Quando o ser humano se alienou de Deus, o ser humano perdeu o contato com a fonte de todo amor e de toda a ordem familiar que existe no universo. E obviamente, consequentemente, os relacionamentos familiares nunca mais foram os mesmos e hoje não encontramos nenhum relacionamento familiar perfeito. O que existem são relacionamentos familiares com menos problemas do que outros, mas perfeitos não existem famílias na atualidade. Mas isso não é um motivo de desespero, um motivo de desânimo, porque na história de José nós podemos aprender que nós podemos encontrar um grande suporte para encontrarmos alívio emocional por causa da família, e do relacionamento disfuncional no qual nos encontramos muitas vezes. Então vamos ver um pouquinho sobre a história de José. E você sabe, José veio de uma família disfuncional, porque o seu pai, Jacó, primeiro tinha várias mulheres, tinha mais de uma mulher. Então ele tinha irmãos de mulheres diferentes. Agora você pense, se irmãos por parte do mesmo pai e da mesma mãe brigam, imagine irmãos que são irmãos apenas por parte do mesmo pai. Então era uma briga tremenda que existia no lar de Jacó e consequentemente de José. As mães começaram a rivalizar umas contra as outras, é óbvio, elas estavam disputando o amor do marido, né? E essa rivalidade se espalhou para os filhos. Para você ter uma ideia, os irmãos mais velhos de José, eles massacraram uma cidade toda, chamada Siquém. Aí você vê Rúben, o irmão mais velho de José, ele fez uma afronta tão grande ao seu idoso pai que ficou com uma, entre aspas, das mulheres dele, com Bila, que era a serva de Raquel. E era a mãe de vários dos irmãos dele. Então você veja a família. Judá, quando foi mais velho, foi procurar uma prostituta e acabou confundindo a própria nora viúva com uma prostituta.
E para piorar as coisas, Jacó demonstrava preferência por um filho. E aí está um problema muito sério. Jacó demonstrou preferência por José, porque foi para José que ele demonstrou esse favoritismo, dando para José uma capa muito colorida, uma túnica, na verdade, muito colorida, de acordo com Gênesis 37:3. E ali, obviamente, os irmãos morreram de raiva. Com certeza, eles pensaram: o que de melhor tem ele do que nós para merecer do nosso pai este presente? Então, veja, o lar de José era disfuncional. Não era um lar funcional, que funcionava tudo direitinho. Não era um ambiente propício para o desenvolvimento pleno da moralidade, da intelectualidade e da espiritualidade. Mas José conseguiu. Os seus irmãos também vieram, muitos deles depois, a conseguirem. Por quê? Porque ele não desistiu. Se José, por viver num lar disfuncional, fizesse disso uma desculpa para ele não ser uma pessoa funcional, ele não teria sido tão abençoado como ele foi na sua vida. Ele era de um lar disfuncional, mas foi neste lar, e passando por lutas e problemas, que não somente ele, mas os seus irmãos em especial, foram neste lar que eles desenvolveram. Não é? Mesmo que uns desenvolveram mais tarde do que outros, foi nesse lar que eles desenvolveram fé em Deus, né? Amor e confiança no Criador. Então é em meio a esses problemas que nós desenvolvemos essas habilidades. Então, ou seja, não devemos desistir da nossa família em nenhum momento, né? Nós podemos decidir desistir ou decidir aprender mais sobre fé, amor e confiança em Deus. Outra coisa importante a considerarmos no estudo é a seguinte: José, ele era um filho mimado. Agora você imagine, ele era mimado, era o preferido do pai, mas os irmãos ficaram com tanto ódio dele, por ele ser o preferido, por ele também ter tido algumas visões proféticas, das quais eu não vou tratar agora, mencionaremos em outra lição. Por ele ser o preferido, os irmãos passaram a odiá-lo. Para você ter uma ideia, houve irmão que sugeriu matá-lo. E aí outro irmão sugeriu: não vamos matar ele, vamos dar uma boa lição nele. Até que outros disseram: não, vamos vender ele. E venderam ele, depois de jogar ele num buraco, quando ele foi dar uma notícia, um recado do pai para eles, jogaram num buraco. E o que aconteceu? O venderam para uma caravana de ismaelitas, que vendiam escravos, faziam essa coisa ilegal, imoral, né, de vender escravos. E veja que mudança: de um filho amado, preferido, mimado, ele passa a ser um escravo desamparado e desprezado. Como que ele pôde aguentar isso? Isso é uma coisa insuportável, praticamente, para o ser humano. Você sair de uma situação maravilhosa de perto do seu pai, da sua mãe, mesmo com problemas entre os irmãos, e se encontrar numa situação desesperadora de escravo, né? José superou isso porque ele entregou-se completamente a Deus. Aqui é que está o diferencial. José, enquanto estava indo para o seu novo destino, ele tomou a decisão pessoal de seguir a Deus, onde quer que ele estivesse. E foi essa decisão que ele tomou que o fortaleceu e o capacitou para ele se tornar na pessoa que se tornou, mesmo tendo sido levado como escravo. E Deus quer que você e eu tomemos essa decisão, independente da família na qual nós vivamos. Por quê? Mesmo que a nossa família seja disfuncional, nós podemos escolher ser funcionais. E como consequência, podemos influenciar a nossa família para o bem, não é? Então, um dos textos que mostra a importância de uma decisão nossa é o Salmo 14, verso 2, que diz assim: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens,
para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Então Deus, quando olha dos céus, né, e para os filhos dos homens, para os seres humanos, ele vê, ele busca alguém que entenda, alguém que realmente esteja buscando a Deus. Então você pode decidir ser uma pessoa funcional num lar disfuncional, até porque a fé não é transmitida geneticamente, ela é ensinada, mas ela não é transmitida geneticamente. Então você pode aprender mesmo num lar disfuncional. Agora tem um detalhe: um lar funcional, ele promove a nós um ambiente para nós desenvolvermos valor próprio. E apesar da disfuncionalidade do seu lar, teve um aspecto positivo no lar de José que fez com que ele desenvolvesse valor próprio. E isso é importante. Não vamos falar só do que há de negativo, não é, na vida familiar de José, mas vamos falar de algo positivo. Todo o lar deveria ser um ambiente, né, toda família deveria se propor a ajudar a cada membro a entender o valor próprio. O que é valor próprio? Não achar-se demais, pensando que você é a última bolacha do pacote, né? Mas também não se achar menos em relação aos outros, achando que você é o patinho feio, não. É ter uma visão positiva e equilibrada sobre você mesmo. E isso nós aprendemos na família. Se a família for propícia, todos nós desenvolveremos valor próprio. E José teve valor próprio, porque apesar de ser escravo, ele se valorizou como pessoa e sempre que trabalhou ele fez o seu melhor. Não simplesmente para agradar os outros, mas porque ele tinha valor próprio. Ele sabia que ele daria conta do recado, que ele poderia fazer bem feito, e ele sabia que Deus estava com ele também, tá? E Deus quer que nós tenhamos essa noção equilibrada, né, de valor próprio, porque Deus, ele vê a cada um de nós como filhos com grande potencial. Quando Cristo morreu na cruz, né, ele morreu para que você e eu tivéssemos vida e pudéssemos nos tornarmos tudo aquilo que Deus sonhou para nós na eternidade. Então veja o quanto Deus considera a você e a mim. E isso deve nos fazer sentirmos que temos valor, né? Por exemplo, olha o que diz aqui Isaías 43, verso 1. Isaías 43, 1 diz assim, ó, Deus falando para os seus filhos, para o povo de Israel, e diz assim para você também: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E você e eu pertencemos a Deus tanto pela criação quanto pela redenção. Pois em 1 Coríntios 6, 19 e 20 é dito que nós somos comprados por alto preço e nos tornamos por isso o templo do Espírito Santo. Então tenha noção do seu próprio valor. E a melhor forma de você desenvolver o seu valor próprio é olhando para a cruz. Não olhe para os xingamentos do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, da sua nora, do seu sogro, da sua sogra, do seu tio, do seu primo. Não preste atenção nesses xingamentos e nessas palavras depreciativas que o diabo usa para diminuir você. Foque em Cristo. É o que ordena Hebreus 12:2, não é? Lá o autor de Hebreus diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, que é Cristo. Então foque em Deus, olhe para a cruz e veja a sombra da cruz, o quanto você vale. Você valeu a vida da segunda pessoa da divindade, que é chamada de autor da vida em Atos 3,15. Este é o seu valor. Então, se você não desenvolveu no seu lar um ambiente apropriado para todos terem uma boa noção do valor próprio que cada um tem, ajude os seus familiares a olharem para a cruz e trabalhe daqui em diante para que todos possam
se sentirem verdadeiramente amados e valorizados como o são, na medida equilibrada, como diz a Bíblia. Agora, inicialmente, nós percebemos que José, depois de escravo, ele foi abençoado por Deus, porque viram em José grandes capacidades. José acabou sendo vendido, não é, para um alto oficial de Faraó, chamado Potifar. E ao ser vendido, Potifar percebeu que José era um homem de muitos talentos, especialmente administrativos. E José ficou como responsável em administrar tudo na casa de Potifar. Desde o que se faria na cozinha até as finanças. Tudo era responsabilidade de José. Ele era o mordomo-chefe, diríamos assim. Ele era o assessor de Potifar. Ou seja, ele foi grandemente abençoado por Deus. Só que José passou por um problema muito sério. Um problema que boa parte dos homens, infelizmente, passa e precisa da ajuda de Deus para poder superar isso. E aqui nós temos que ser francos, porque aqui no meu canal, nos meus estudos, eu sou franco. Eu sou o que eu sou, quem gostar, gosta, assiste, quem não gosta, não assiste e vai ver outra coisa, tá? Então José teve um problema com mulher. Infelizmente a maioria dos homens caem. Essa é a realidade. Mas felizmente José deixa um exemplo muito importante para nós. Infelizmente ele é praticamente o único na Bíblia com este perfil. Mas é o perfil que Deus quer que nós todos desenvolvamos, tá? Então a mulher de Potifar, de acordo com Gênesis 39, todos os dias pegava no pé dele, diríamos assim, pedindo para que ele ficasse, diríamos assim, com ela. Ou seja, era uma mulher que não deixava José em paz. E José tomou uma decisão. Olha o que diz Gênesis 39, 9. Ele, falando do seu senhor, não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E José resistiu, não adulterou com a mulher do seu chefe. Só que aconteceu um problema depois. Ele sofreu mesmo fazendo o certo. Ela inventou que ele tentou abusar dela. Óbvio, Potifar não acreditou, porque se tivesse acreditado ele teria matado José. Mas para ele, diríamos assim, defender a sua honra, ele manda prender José novamente. Depois José vem se tornar governador do Egito, não é? Uma posição maior do que tinha, isso nós vamos ver em outra lição. Mas permanecendo aqui, José sofreu por causa da sua decisão correta. O que isso tem a nos ensinar? Que muitas vezes neste mundo nós vamos sofrer fazendo o que é certo. Então eu vou te dar uma dica: não seja mimado, não seja mimada, pensando assim, já que eu sigo a Deus, então eu não vou passar por problemas. Sempre que eu fizer a coisa certa, eu vou estar feliz. Não pensa desse jeito, porque senão o diabo vai fazer de você uma peteca, vai jogar você para o lado que ele quiser. Óbvio, nós recebemos bênçãos por fazermos o que é certo, mas há momentos em que no mundo pecaminoso nós vamos sofrer mesmo fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. E Deus e nem Cristo prometeram que a vida seria um mar de rosas, né? Se você ler João 16, 33 e também João 14, 27, você vê isso de forma muito clara. Diz João 16, 33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Não diz que não vai passar por aflição no mundo. Não, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o que Cristo diz aqui? Pode acontecer que você, como José,
Sofra por fazer o que é certo. Mas a mesma bênção que José recebeu estando em meio àquele sofrimento é a bênção que você vai receber. E esta aqui é a maior bênção de todas. A maior bênção não é sofrer. Ou melhor, não é não sofrer. A maior bênção é, apesar de sofrermos, termos alguém maior conosco. Eu vou ler aqui para você Gênesis 39, 21, que diz assim: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. José venceu, superou o que ele superou, não é? Ou seja, receber o mal por ter feito o correto, ele suportou isso porque o Senhor estava com ele. A vida na terra nem sempre é justa, mas Deus é sempre justo. E se você não desistir de Deus, Ele vai te abençoar na presente vida e especialmente na vida futura. E para finalizar a nossa lição, qual é a perspectiva de Paulo, por exemplo, para os relacionamentos familiares? Existem alguns textos de Paulo muito importantes. Eu vou deixar como dever de casa você ler Efésios 6, 1 a 4, tá? Que é um texto que faz parte do nosso guia de estudos, para quem tem o guia de estudos, Efésios 6, 1 a 4. Eu quero ler para você um outro texto, que também é de Efésios, mas é um texto complementar, que nesse texto eu vejo mais dicas ainda de como Paulo, como era a perspectiva de Paulo para o relacionamento entre família. Se nós seguirmos esta receita de Paulo, que está aqui em Efésios 4, na verdade 25 a 32, a nossa família, mesmo não sendo perfeita, ela vai ser um pedacinho do céu. Então eu vou ler para você Efésios 4, 25 a 32 para finalizar a lição. E eu queria que você lesse depois Efésios 6, 1 a 4. Tudo bem? Sua lição de ver de casa, ler Efésios 6, 1 a 4. Não esqueça. Efésios 4, 25 a 32. O que Deus deseja que aconteça no seu lar, na sua família, para que ela seja menos disfuncional e para que ela se torne uma família funcional. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, uma palavra maligna, né? E sim unicamente a que for boa para edificação. Olha, se isso acontecer no nosso lar, se da nossa boca saírem só palavras que edifiquem os membros da família, como será a nossa família? Uma família muito funcional. Um ambiente totalmente propício para o desenvolvimento físico, moral, intelectual e espiritual de todas as pessoas ali presentes. Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Essas palavras têm que transmitir em graça. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, olha aqui, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso tudo não foi possível no lar de José, mas ele venceu, porque Deus estava com ele, porque o descanso emocional por viver num lar disfuncional, José encontrava em Deus. E você pode seguir esta receita de Efésios 4, 25 a 32, porque hoje você tem acesso à palavra de Deus, tem isso escrito na sua Bíblia, você pode ler, refletir, reunir a sua família, convidar a todos para conversarem sobre esse texto e decidirem. Vamos seguir Efésios 4, 25 a 32 e vamos aproveitar e lermos também Efésios 6, 1 a 4. Que Deus abençoe a sua família. E que se você se sentir pressionado emocionalmente, num lar disfuncional, lembre-se que em Deus você pode encontrar descanso.
Se Deus esteve com José dentro do cárcere, Deus está com você dentro da sua casa. Ele vai ajudar você a superar toda e qualquer dificuldade. Só não seja mimado, não seja mimada, não desista dele e não pense que a vida é sempre um mar de rosas. E você vai ser um vencedor, vai ser uma vencedora nesta vida e na vida por vir. Que Deus guarde os seus passos, tenha um feliz sábado ou uma ótima semana e até o nosso próximo estudo.